sou Dulce Terezinha Oliveira da Cunha, nasci em 28 de junho de 1939, nasci no Rio de Janeiro, sou carioca da gema. Carioca da gema. Tá com que idade agora, professora? 85 anos. 85 anos. Especificamente Rio de Janeiro, capital? É, Rio de Janeiro, capital. E ficou lá até que idade, mais ou menos? Eu vim para Goiânia em 1977. Então viveu uns bons anos lá. Deve ter muita história para contar do Rio de Janeiro. Muita. Eu vou sempre lá. Até a pandemia eu ia 2 a 3 vezes. Com a pandemia diminuiu um pouco. Os seus pais, se puder falar o nome deles e o que faziam? Meu pai era Álvaro Joaquim de Oliveira Júnior, era engenheiro, faleceu quando eu tinha 6 anos. Eu era muito unida com ele, então foi um baque muito grande. Minha mãe, Dulce Maia de Oliveira, já faleceu aqui com 88 anos. Mas nosso relacionamento era complicado, muito complicado. Porque ela era meio autoritária, como é que era? Eu sou filha única e ela centralizou muito em mim. Mas ela não soube centralizar isso. Então, era muito complicado. Ela me afastou dos parentes do meu pai. Então, eu tinha primos. Ela, os irmãos, a única que teve filho foi ela. Então, a minha infância ficou comprometida. Enquanto meu pai era vivo, eu tive meus primos. Depois eu não fiquei sozinha. Ela não era por mal, acho que foi, sei lá, ela tinha ciúme da minha tia, então teve era muito complicado. Isso na infância. E depois que tu te tornou adolescente, adulta? Piorou. Piorou. E vocês tiveram algum tipo de afastamento ou continuavam se falando? Como é que foi? Nunca houve um rompimento. Depois minha tia faleceu. Eu trouxe minha tia para cá, mas ela ficou pouco tempo. Aí eu trouxe minha mãe para cá. Aí ela já não estava assim muito bem, ela teve tudo, todos os cuidados. O relacionamento não impediu ela teve todos os cuidados necessários, tudo. Tinha festinha, Dia das Mães, tinha festinha de aniversário, roupinha nova, cabeleireiro, unha, lanchinho que gostava. Agora, até hoje, o nosso caso não foi resolvido. A vida é assim, né? Nem tudo se resolve. Acho que em algumas futuras gerações, encarnações, nessa não resolveu, não. Tem uma consciência tranquila, mas não foi um relacionamento bom. Isso afeta, né? De que forma afeta o desenvolvimento da pessoa isso? Como é que tu te sentiu ao longo da vida, assim, em relação a isso? Quando criança, eu sentia muito o problema dela com a minha tia. Eu fui saber a história do pombo da discórdia. História da Helena de Troia, eu era o pombo da discórdia. Isso para uma criança é pesado. Muito pesado. Mas superei isso. Ajuda a fortalecer? Eu acho que sim. Eu tenho 85 anos, tenho um câncer na bexiga desde 2015, já fiz 15 intervenções, amanhã farei a 16ª. E quando me perguntam se eu sou saudável, eu digo que eu sou saudável. Porque eu faço tudo. Eu moro sozinha, eu tenho minha gatinha, lógico, né? Não abro mão dela. Como é que é o nome dela? Jasmine. A Jasmine. Ela é branquinha, ela é linda. Minha companheirinha. Então eu moro, a Jasmine e Deus. Eu sou totalmente independente. Eu não tenho parentes de sangue. Parentes por parte do meu marido eu tenho, me dou bem com eles, mas eles estão no Rio. Mas aqui eu tenho muitas amigas. Então eu vivo sozinha, mas eu não sou uma pessoa solitária.
Eu saio muito, você deve me ver, a Duf é minha segunda casa. Você era bem mexo. militante, né? Eu sou militante, lógico que eu sou. Trabalhei a beça nessa campanha. Com todo o problema que eu tô assim, que eu estou precisando fazer essa intervenção, mas eu não baixei a guarda, não. Professora, vamos agora falar um pouquinho do Rio de Janeiro, da sua infância. A senhora falou um pouquinho dos seus pais, né? Falou o nome deles, falou que é filha única. Como é que era a infância no Rio de Janeiro? E se a gente puder lembrar da rua onde a senhora morava, como é que era a casa que a senhora morava? Lembrar desses detalhes de infância. Eu morei um tempo em Belo Horizonte, no bairro Floresta. Aí eu tinha meus primos, coisa muito bom. Aí depois fui para o Rio, aí morei numa rua Baronesa de Uruguaiana, no bairro Lins de Vasconcelos. Mas minha tia morava na Tijuca, na rua Andrade Neves. Eu ia muito para lá. Como a minha mãe era complicada, eu morava em casa, mas ela achava que o velocípede ia dar muito trabalho. Então o velocípede ficava na Tijuca, que era apartamento terceiro andar. Então você vê que havia umas coisas assim meio estranhas. Mas aí tudo bem. Depois eu fui morar na Tijuca, eu tinha umas amiguinhas. Mas eu fui ter amizades sinceras mesmo, mas na adolescência. Com que idade? 15, 16, A partir 14? de 14 anos que eu achei que as amigas eram sinceras. Lembra de alguma? Lembro de várias, Tereza Creuza, Marlene. E o que era essa sinceridade de amizade? Era de confidenciar? De confidência, de ter confiança, né? As paqueras? Isso. Nessa idade já começa, né, professora? E a pessoa a transição para se tornar adulta. E aí, sua escola? Onde que foi a sua primeira escola? Eu fui no Jardim de Infância, no Instituto de Educação, mas aí meu pai morreu, foi uma confusão, minha mãe ficou muito mal, eu não terminei o Jardim de Infância. Como eu falo das complicações, a minha mãe, ela me achava muito complicado ir para a escola, e ela me alfabetizou, mas eu queria ir para a escola. Aí eu descobri que tinha uma escola que tinha ônibus. Daí eu fui para o Instituto Menino Jesus. Aí fizeram um apanhado da minha instrução, era completamente doida, né? Eu tinha coisa de ginásio, coisa de... Aí eu fui para o terceiro ano. Aí fui para o Instituto Menino Jesus, onde eu fiz amizades e fiz o primário e o ginásio lá. Aí eu fiz um pré-normal no Instituto, meu Deus, era um colégio famoso para preparar para Pedro II, para o Instituto de Educação, ficava no Meia. Não estou me lembrando agora do nome dele. Não tem problema. E aí que eu vejo uma dessas amigas, que eu digo sinceras, ela era a primeira aluna da turma. Na classificação, ela ficou sentada na primeira fila e eu fiquei sentada na terceira. E eu só consigo prestar atenção na frente. Aí ela dividia a carteira comigo, naquele calor do Rio de Janeiro, no Meia. Isso que eu digo que eu conheci as amigas sinceras. A senhora sempre foi de sentar na frente? Sempre. Mesmo depois na faculdade? Sempre. Nunca gostei de sentar, até hoje. Bom, estamos aqui, na fileira da frente. Qualquer evento eu procuro sentar na frente. Eu não gosto, não sou da turma do fundão. Se eu estou ali é para prestar atenção. Qualquer lugar. Por exemplo, congresso. Eu saio, passeio, mas eu assisto o congresso. Eu marco minha passagem para depois. Enquanto está, eu frequento. E a senhora foi uma aluna desde
da primeira escola e depois na graduação sempre muito dedicada? Como é que era a sua forma de estudar? Eu tinha minhas medalhinhas. O tempo, no Menino Jesus havia o hábito da medalha. Então, todo ano eu ganhava medalha. De destaque? Primeiro lugar. Pelas notas? Pelas notas. Teve alguma pitadinha de rebeldia aí durante a adolescência? Meu pai, eu nem sabia. Meu pai conversava muito comigo e disse que eu nunca aceitasse ordem de ninguém e nunca usasse o imperativo. Eu tinha 5 anos e sabia o que era imperativo. E não beijasse a mão de ninguém. E que pai e mãe era você, porque eram as pessoas mais íntimas. Aí gerou uma série de acontecimentos interessantes, porque eu não beijava a mão de ninguém, né? Aí um dia, o marido da minha tia era médico. Ele fundou inúmeros hospitais públicos do Rio de Janeiro, tem um retrato dele. Era Vitor Cabral de Teve. Mas como ele era alto, chamava ele de Tião. E ele era dermatologista, mas bem idoso. Então eu tinha o meu médico pediatra. Um dia eu adoeci e meu médico não podia, ele chamou o outro. E o outro cismou que eu tinha que beijar a mão. Não beijava. Aí o meu tio, olha, ela não vai beijar. O pai dela disse para ela nunca beijar a mão de ninguém, ela não beija. E eu não chamei o senhor para ela beijar a mão. Chamei o senhor para medicar. Mas que menino rebelde. Ele falou, sabe de uma coisa, é gripe, eu mesmo medico, o senhor pode ir embora. Outra vez eu já era mocinha, era um cardeal, uma coisa assim. Era uma recepção no Copacabana Palace, não sei o quê. Aí eu me lembro, eu tenho um retrato de Solidel, aquelas roupas de antigamente, eu devia ter meus 14 anos. Tem que beijar o anel. Tá, vejo. Quando chegou na hora, digo, me desculpe, estou muito honrada em conhecer, mas se eu não beijo a mão de ninguém, eu não vou beijar um anel. Eu te queria morrer. Mas também não brigou, ninguém brigava. Teria alguma mão que... De namorado, velho. Aí é outro tipo. É outro tipo. É com outros fins, professor. Mas e também não deixo criança beijar a mão. Quando é disfarço, dá um beijinho aqui, bênção também. Não, abraça. Essa seria a orientação que revela o que é a democracia? Não ter hierarquias, todos têm o mesmo peso? E a coisa, ele dizia que o mais íntimo eram os pais, então não tinha aquele senhor e senhora. Acho que é o amor à família, né? E quando que a senhora chega para fazer a sua graduação, e o que foi o determinante para a senhora tomar o caminho da nutrição? Eu era muito tímida. Com esses problemas todos, eu era tímida demais. E eu tive meu primeiro namorado aos 15 anos, depois eu terminei, aí me arrependi de ter terminado, essas coisas aí. Tudo bem. Então quando eu terminei eu fiz o normal, mas meu sonho não era ser professora primária, eu fiz o normal. Aí eu queria fazer uma faculdade. Aí uma amiga minha, vamos fazer nutrição? Vamos. Aí eu fui no antigo instituto, era a UNB, Universidade do Brasil, né? Que agora é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas na época era a Universidade do Brasil, né? Aí eu fiz e gostei muito. Não foi essa
Pois eu queria fazer uma faculdade, mas eu tinha que ter uma companhia. Eu não fazia nada sem uma companhia. Eu tinha tempo de ter alguém, uma amiga. E aí não me arrependi, que eu fiz amizade, gostei do curso. Aí eu era professora primária, aí fui para a merenda escolar, que era meu sonho. Na merenda escolar eu fui muito bem sucedido, uma época que eu coordenei acho que 60 escolas. Até ir para trabalhar no Instituto Anis Dias. E aí, bom, aí tem muitos anos, quando eu fiz o concurso para o INAMPS, e uma amiga minha que veio para cá, a minha nota, eu não tinha sido chamada, mas minha nota era superior às que estavam chamadas aqui. Aí eu vim para cá. Mas aí eu entrei na universidade, larguei o INAMPS. E como é que era o nome dessa amiga? Ela é a chave para a senhora ter vindo para Goiás. E Tarsila. Tarsila. Como é que foi? Ela ligou, mandou carta? Como é que era a comunicação? A gente se como é que foi esse ligava caos? muito, é. Aí ela chamou pra gente passar uns dias, eu e meu marido. Eu já era casada aqui. Como é que é o nome do seu marido? Hertz Luiz da Cunha. Aí o que ele fazia? Ele era de vendas, relações públicas. E aí Ele iniciou de administração, não iniciou direito, mas não conseguiu. Ele era muito inteligente, com muita cultura, mas não teve tempo hábil, porque ele trabalhava de terminar. Ele foi uma pessoa espetacular. No Rio de Janeiro, ele era do Rio também? No Rio também. Quando que vocês casaram? Casamos em... Ou que idade a senhora tinha? 30 de dezembro de 1973. Oh, no finalzinho do ano. 73 menos 39 dá quanto? Agora essa conta. 1939. Não, 1973 menos 9, 4. Tinha 34 anos. 34 anos. Eu casei tarde. Eu namorei. Teve um namorado. Como é que foi o nome do primeiro namorado? Disse que a senhora se arrependeu? Eu me arrependi e depois eu vi que foi a coisa mais certa que eu fiz. Deu saudade? O quê? Para ter se arrependido, como é que foi? Não, é porque eu fiquei sem namorado, não tinha namorado, perguntava. Mas depois eu vi que foi a melhor coisa que eu fiz. Esse relacionamento, esse primeiro namoro durou quanto tempo, mais ou menos? Uns 2 a 3 anos. 2 a 3 anos. E aí, mas não foi o mais marcante, não. Antes do casamento tiveram outras emoções. Teve, mais importante. E a senhora veio, então, a convite dessa sua amiga, passar um tempo em Goiás. Veio para Goiás capital? Uns 10 dias para passear. Foi na cachoeira, foi para o interior? Nem sei, fiz muita coisa. E aí veio a vontade de vir para cá. E o seu marido? Também. É engraçado, porque eu vim para ir para o INAMPS e ele para uma empresa. Não deu certo. Ele foi para outra empresa que deu certo e eu vim para a universidade. Concursada no INAMPS, mas aí teve o processo da UFG. E como que foi essa trajetória de caminhar para o INAMPS e depois aparecer o UFG? Eu fui convidada para o UFG. Quem lhe convidou? Foi a irmã Prisciliana, a Maria Altina, que foi a primeira. Foi por aí, assim. Elas lhe encontraram e lhe convocaram, então. E assim deu o seu ingresso, porque na época não tinha concurso. Não. E como é que é essa história de 2 carioca e 2 gaúcha como as primeiras do curso? A Tarsila era amiga da Yara também, chamou a Yara. E a Maria Altina chamou a Fátima. Fátima Gil.
Aí formou o quarteto. O quarteto. 2 carioca e 2 gaúchas. E o início do E curso? a Fátima era mocinha, né? Recém-formada. Como é que era o relacionamento de vocês, pessoal, e como é que foi o desenvolvimento do curso? O que a senhora se lembra que foi os primeiros passos para o curso, então, tomar o seu corpo, as primeiras Nós 4 turmas? ficamos amigas. Então, extrapolamos, ficamos amigas íntimas. Os primeiros passos foram difíceis, porque nós éramos um departamento que foi... o curso foi criado na Faculdade de Medicina. Era um departamento... A Fátima sabe isso tudo de cor, mas eu não sei não. Mas era um departamento da Faculdade de Medicina que abrigou a enfermagem e a nutrição. Nós nascemos juntas. Aí, o local que arrumaram foi onde era a Polícia Federal. Aonde? Em que região de Goiânia? Aqui no setor universitário. Como é que eu vou te dizer onde era isso? Mas, bom, era no primeiro piso, era um prédio com andares? Não, era aqui perto, não sei te explicar. Funcionava no térreo. Em frente tinha as sessões da Polícia Federal e em cima tinha a sala de aula e também tinha coisas da... Aí eram terríveis. A gente trabalhava fazendo os objetivos, montando o curso. Enfermagem e nutrição. Aí um dia, já estava começando já as aulas, a gente ouviu uns gritos. Era uma pessoa sendo torturada. Era a época da ditadura, isso. Aí disseram pra gente que era uma freira que estava em estágio terminal. Nós ficamos muito abaladas e tudo. E eu acho que eu contei essa história. No dia seguinte, nós ganhamos um baleiro. Um rapaz muito bonito, vestido... Mas a gente vê com roupas boas, muito bonito, vendendo bala embaixo da nossa janela. Aí eu não aguentei. E perguntei a ele por que ele estava ali vendendo bala. Para pagar meus estudos. Comprei bala, todo mundo comprou bala, porque não tinha lugar nenhum ali perto, né? Tá tudo bem. No dia seguinte ele volta. Aí eu disse assim, meu filho, você é um rapaz assim, tão bonito, bem vestido, você não vai ganhar. Só nós que compramos bala. Você fica sozinho aqui. Nem se divertir com a gente, você vai se divertir. E como a gente sabe que você está, a gente não fala piada, a gente não fala nada. Nada a gente fala. Porque a gente sabe que você está aqui. Então você nem vai se divertir com as nossas piadas. Logicamente, ele não apareceu. A irmã Prisciliana me deu uma bronca. Eu digo, não, irmã. Um espião na minha frente, me chamando de burra, eu não vivi para isso, não. Aí não sei que meio, pois que não apareceu mais ninguém vendendo bala. Mas esse fato de vocês terem acesso ao áudio, né, da tortura, escutarem a tortura no mesmo prédio... Foi só um dia, né? Só um dia. E deram a desculpa que era a freira. Mas isso foi o mote de vocês construírem o caminho de saída de lá? Como é que foi depois disso? A gente saiu, mas não saiu logo depois, não. Mas estar lá, dando aula lá, tinha essa carga? Teve um dia só, né? Depois a gente foi pro Hospital das Clínicas. Teve uma sala aqui na Faculdade de Medicina. E a gente dava aula, às vezes, embaixo da escada. Eu me lembro que eu dei aula para a primeira turma de enfermagem, embaixo da escada.
Era uma sala improvisada, era embaixo da escada ali. A gente lutou muito, né? Mas conseguimos, né? Foi uma época difícil. Aí nós tínhamos a primeira turma de nutrição. Não tinha nada de tudo, né, politicamente. Só um que era antenado. Aí nós fomos para Brasília para agilizar a autorização do curso. Aí colocaram a gente num lugar assim, cheio, que a gente sabia que era cheio de microfone, nós 4. Aí eu até me lembrei, ai meu Deus, o baleiro. Logicamente nós não íamos falar nada. E colocaram os meninos, a turma toda, numa sala. Eu digo, minha Nossa Senhora, a turma não tem problema, o problema era o fulano. Se ele resolve falar o que pensa. Sabe o que eles fizeram? Fizeram a dança das cadeiras. Com os alunos? Os alunos. Ele ficou um tempão ali, eles resolveram matar o tempo fazendo a dança das cadeiras. Conseguiram a autorização do curso? Consegui. Depois nós não falamos besteira nenhuma, eles já fizeram a dança das cadeiras. Voltaram de Brasília com a autorização do curso. Que ano foi isso? Ai, acho que foi a autorização a Fátima, que é boa nas datas. Mas a primeira turma formou em 79, acho que foi em 79 mesmo. E agora, o curso fazendo 50 anos, dia 13 de junho. É. Qual é o sentimento que a senhora tem de ter participado da grande trajetória desses 50 anos? Não deixa de ser um orgulho, né? E eu fico muito feliz. Às vezes, no outro dia, eu estou num barzinho e vem 3 mocinhas lindas, me abraçando, que se lembravam de mim, tudo. Então, essas coisas cativam muito, né? Você sabe que é querida, você encontra as colegas que ainda pegaram você no exercício e são carinhosas e tudo. E a gente vê o avanço do curso, né? Quando nós chegamos aqui, ninguém conhecia a palavra nutricionista. Quando você falava a profissão, que é assessorista, não sei. Ninguém, nem a palavra, era em Goiás. Então nós fundamos o primeiro curso de nutrição em Goiás. Não só na universidade, Goiás inteiro não conhecia. Então não foi fácil. Tem um caso que nós estávamos pleiteando estágio no hospital do Inantes, e o diretor disse, que cozinheiral bonito. Cozinheiral. Então a gente teve que lutar muito, né? Para impor, Era uma novidade. A senhora, qual era o tema dentro da nutrição que a senhora desenvolveu mais durante as disciplinas, em termos de se doar mais, se debruçar mais sobre o tema? Eu sempre tive interesse do aspecto social da nutrição, mais do que o terápico. Não era o que me atraía. Então eu dei muito tempo, composição dos alimentos, cardápio, elaboração de cardápio, essas coisas. E o estágio supervisionado. E no estágio eu incluía a pesquisa dentro do... Porque no estágio em alimentação institucional. Eu acho assim que eu me dediquei muito à alimentação do trabalhador. E a parte social mesmo, que foi sempre o que mais me interessou. Tivemos um projeto que teve muita repercussão. Com ele a gente montou o núcleo de pesquisa, o NEPAM, que passava-se na construção civil. E com esse projeto a gente conseguiu implantar água fresca, água gelada nos canteiros, porque eles se queixavam.
Nós visitamos muita obra, muita coisa. E às vezes eu me lembro que teve um servente de pedreiro, era um homem bonito, forte, era um touro. Ele trabalhava não sei quantas horas para a filha fazer medicina. Num sábado eu levei as alunas para conversarem com ele, porque era uma lição de vida. Então eu sempre vi o ensino assim, a vida. Elas ficaram, elas acharam que foi uma aula maravilhosa. Eu não falei nada, conversaram com ele. Ele gostava, o ronco-creosutado, não tinha esse remédio? Ronco-creosutado, um xarope. Ele achava o máximo para fortalecer. E eu conversava, a sua saúde pode... Ele era um touro. Ele não era negro, não. Era um branco, tipo italianão. Mas um touro, era um imenso um touro. Então ele trabalhava muito, ele ganhava muito, porque ele tinha, apesar de ser... Ele tinha, emendava as horas. E a conversa dele, tudo para a filha ter o curso superior de medicina. Então a gente encontra num cadeira de obras lições de vida. Então... Vinculava o ensino, a extensão, a pesquisa. Tudo entrelaçado. Eu fiz isso. E fui quem que implantou nesse tipo de estágio a pesquisa, para mostrar que se faz ciência. Porque havia preconceito até das colegas nessa área. Como se saber cozinhar era uma vergonha, as próprias colegas. Mas não é isso, você não cozinhava. Até eu dizia, olha, saber cozinhar não é necessário para um nutricionista. Mas se ele tiver horror, muda de profissão. Porque não pode, você tem que conhecer o alimento. Você não precisa cozinhar. Eu, por exemplo, tenho pavor de pegar em frango. Agora eu até pego, mas quando mocinho eu não pegava frango cru. E eu me formei em nutrição. Eu me lembro nas aulas práticas, eu cuidava da carne, mas colegas cuidavam do frango. Eu não impede. Agora, eu não tenho horror à cozinha. Eu procuro saber, não tenho horror. Não tenho tempo, eu não cozinho em casa, não tenho tempo, porque eu trabalho muito. Mas não tenho horror à cozinha. Se você tem horror, você não quer saber da preparação, não quer saber nada, como que você vai na dietoterapia? Como que você vai ignorar uma preparação culinária? O cara não gosta, tem que comer carne, ele não gosta, ou só gosta de carne gordurosa. Que sugestão você vai dar para ele comer? Você não precisa saber fazer, mas precisa saber que existe. Você tem que dar opções. Então, a comida tem que estar em todas as áreas da nutrição. Se você vai para o materno infantil, você precisa saber as formas, você precisa saber as sopinhas, a papinha, coisa. Você tem que saber o alimento. E a senhora como professora, como é que era? Era boazinha, puxava mais, era mais rigorosa? Como é que era a sua aula? Eu não posso dizer que eu era rigorosa, mas eu não era... Eu era justa. Primeiro eu procurava saber a vida de todo mundo. Eu não dava ponto, eu exigia, mas eu entendia os problemas. Então houve uma menina, ela não tinha problemas financeiros, mas ela viveu na roça há muito tempo. Ela escrevia muito mal. No último ano, ela foi fazer o relatório de pesquisa. Ela fez a pesquisa direitinho. O relatório não dava para entender. Eu digo, você vai ter aula de português. 1 mês. Aí eu mentia para todo mundo que eu estava atrasada com a nota. Brigavam comigo porque eu não dava nota. Mas é minha responsabilidade. Eu digo, mas eu estou ocupada, não estou conseguindo corrigir.
Aí ela fez aula, fez o relatório. Depois, uns anos depois, eu encontrei com ela e disse assim, Dulce, como eu agradeço, eu tenho que fazer no meu cargo memorando, minha coisa. Eu agora sei escrever. Eu não podia deixar aquela criatura passar. Mas não podia reprovar, porque ela fez tudo certo. Mas como que uma semi-analfabeta ia passar? E eu sabia que ela tinha dinheiro para professor, né? Graças a Deus, eu não sei como é que eu faria se ela não tivesse esse dinheiro. Mas ela tinha dinheiro, a família tinha posse para pagar um professor bom, né? Tem que ter um ótimo. A família fez. Esse caso eu guardei. Daí eu procurava ajudar. Outras estavam grávidas. Aí eu dava um horário, atrasava. Eu me lembro que uma vez eu atendi num salão. Já trabalho final de curso, ela não pôde ir na faculdade, só podia num dia que eu também tinha uma festa. Digo, você vai pro salão. Ninguém sabia das colegas, não. Então você vai no salão. No salão você fica, antigamente ficava no secador, agora não tem mais isso, né? Mas só... Então, enquanto estava no secador, eu estava atendendo. E eu procurava entender os problemas. Eu não dava nota, mas eu pedia que fossem reprovados, eu entendia os problemas. Era uma professora justa, como a senhora fala. Eu acho que eu Buscava era justiça. Procurava justiça. A senhora teve encargos de direção? Tive. Eu fui chefe de departamento, eu fui diretora da faculdade e fui coordenadora da pesquisa da FINEP, né? Vamos falar um pouquinho da gestão e depois da FINEP. Como é que é ser professora e ser gestora? Quais são as diferenças? Se a senhora tem alguma situação que foi mais difícil de lidar? Quais as características que tem que ter a pessoa para ser gestora? Eu acho que a primeira coisa, você ser gestora, você tem que respeitar as pessoas. Entender as diferenças individuais e tentar coordenar, não mandar. Aquilo que o meu pai falou, eu nunca dei ordem. Eu coordenei. Não precisa dar ordem. Você coordena. E vê até onde aquele funcionário pode ir. Antigamente, os funcionários vinham com pouca capacitação. Então, você tinha que saber como falar, como dar ordem. Eu me lembro que uma vez eu estava no ônibus, o motorista era novo aqui. Uma colega chegou para ele e disse assim, olha, você vai deixar fulana lá, depois você vai deixar ciclana lá, depois você vai deixar fulana lá e você volta aqui. Ela saltou. Ele não andou. Eu cheguei, o senhor entendeu alguma coisa? Não. Digo, então, vamos devagarinho. O senhor vai primeiro. Eu não quis ficar do lado, eu queria aprender esse agora. O senhor primeiro vai ali, entendeu? Onde é? Tá. Depois o senhor vai nesse outro lugar. Ah, tá, primeiro lá, e depois ali. E aí o senhor vai voltar para pegar ela aqui. Tá claro? Tá. Lógico que eu levei uns 5 minutos explicando, não 1 minuto, né? Então todo mundo é capaz, mas você tem que dar ordem de acordo com a capacidade de cada um, né? A senhora ficou aqui na direção. Que ano foi, mais ou menos, que a senhora foi gestora aqui da nutrição? Como diretora, 2001 a 2005. Teve algum probleminha? Não. Foi tranquilo. A chefia do departamento foi um pouco mais complicada, mas deu certo. A complicação por conta de quê? Dos fluxos? E aí, não importa muito, foi mais complicado. Mas deu certo também, mas foi mais complicado. A direção foi bem tranquila. E a FINEP?
esse projeto da FINEP? Do que se trata? Se a senhora pudesse descrevê-lo para nós. Alimentação do trabalhador na construção civil. Com ele a gente comprou os computadores, se desenvolvia nos canteiros de obra. E eu conseguia... E eu sempre trabalhei com o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. E eu ia muito a Brasília, e eu era uma das pessoas assessoras do programa lá. E esse projeto, os trabalhos dele, deram muitos frutos que foram apresentados em congressos. E eu destaco um caso. Foram 2 trabalhos que foram aprovados para um Congresso de Saúde Coletiva no Uruguai. Na ocasião era muito complicado ir para o exterior. Mas eu conseguia, mas era muito complicado. Que ano foi isso? Era na década de 80. Não sei. Década de 80. É a Fátima que sabe as datas. Caçulinha. Foi 80, final de 80, por aí. 80, na década de 80. Aí, aquela complicação toda para chegar, tinha que ficar mais tempo que o necessário para arrumar um problema de diária, mas lá fui eu. Aí, quando fui apresentar o trabalho, eu consegui dizer as boas-vindas em espanhol, né? Quer dizer, boas-vindas não, o agradecimento, elogiar a cidade, tudo, e explicar que eu ia apresentar em português. Eles ficaram tão encantados com o trabalho que dispensaram, eram 4 trabalhos nessa sala, botaram os outros 2 numa outra sala para eu apresentar somente os 2 devagar. E as nutricionistas ali presentes choravam de emoção. Eles não tinham chance de fazer. Eles estavam sofrendo muito com a Revolução, né? Não podiam nem pensar naquilo. Então, isso foi uma coisa que me emocionou muito. Eu ainda era tímida. Sozinha, não tinha ninguém do Brasil. Só tinha um rapaz. Que era, sei lá de cima, não sei o quê. Enfim, não tinha ninguém conhecido. Fiz amizade com elas. E nessa época, oh, meu Deus, o ditador de Cuba, Fidel Castro. Fidel Castro foi visitar o Uruguai. Eu não podia perder, né? E o meu marido ligava para o hotel. O hotel era um hotel bom, mas não era grande, não era aquele... Muito bem localizado, era muito amável, ele ligava sempre. Aí acho que ele soube, foi noticiado, acho que ele assim... A minha mulher, ela saiu, ela foi almoçar no mercado. Ela foi ver o Fidel, eu não sei, mas ela saiu com uma roupa azul e branca e uma pombinha que eu comprei no mercado. Uma pombinha na lapela. E ela não voltou do almoço. Meu Deus! Aí ela falou assim, mamãe, vai ser tranquilo. Ele ligou não sei quantas vezes. Quando eu cheguei, eu liguei, tranquilo. Porque ele desconfiou que eu iria. E sozinha, né? Não conhecia ninguém. Eu vi a cabecinha dele, não consegui chegar muito perto, não. Mas vi a cabeça e tudo. Não ia perder isso, não é? Foi tudo nesse congresso. Grandes emoções. Aí outro fato, também com produto desse trabalho, teve o Congresso Mundial do Trabalho, que é o OIT. E aí
Ah, mas teve outro fato também interessante por causa do trabalho nosso com o Ministério do Trabalho. Houve um evento que tinham que indicar, os gestores do Ministério do Trabalho tinham que indicar uma pessoa. E os sindicalistas tinham que indicar uma pessoa. Eu fui indicada por ambos. O secretário disse, foi um fato inédito. A senhora foi indicada pelos dois. Porque eu conseguia isso, por isso que eu conseguia água gelada, né? Porque eu me dava com os dois sindicatos. Né? Sindicatos patronais eram muito melhor do que o outro, né? Fazia muito mais do que o outro. Mas eu escrevia, o presidente do sindicato dizia, não atingiu a linguagem. Aí eu comecei numa linguagem doida, para ter lucro, o trabalhador precisa ser bem alimentado, as coisas. Que horror! Que horror, eu quero que ele seja bem alimentado. Então, minha linguagem mudou completamente. O lucro da empresa tem que dar alimento bom. Aí faziam uma coisa. Eu disse, não, eu quero é que eles comam bem. Aí eu publicava os artigos, que eu não publicava. Mas eles sabiam da minha tendência, né? Lógico. Qual é a sua tendência? Esquerda, né? Mas aí, então isso foi interessante. E a outra coisa que foi, houve esse Congresso Mundial do Trabalho, que foi em São Paulo. Pois aí eu tive a minha inscrição gratuita e hospedagem e passagem para apresentar o trabalho. Quer dizer, foi um mundial, né? Não foi daqui. Então esse projeto foi muito importante. Esse vinculado ao FINEP. Quanto tempo demorou esse projeto? Acho que uns 3 anos, mais ou menos. E tinha verba para deslocamentos, bolsas? Tinha. E como é que vocês fizeram a articulação para chegar na construção de fato? A construção civil, né? Chegar nos canteiros? É. Ah, visita era o Seconce, né? Era o patronal. E aí falava com... Eu pedia licença e tudo. Aí, tendo a licença do Seconce, ia para o canteiro de obras para falar com o mestre, enfim. Qual foi o impacto, assim, desde o início do projeto? Qual foi o diagnóstico que vocês tiveram e depois do projeto? Como a gente poderia observar os resultados do projeto? Os resultados do projeto, a gente viu a necessidade mesmo desse programa de alimentação, que a marmita que eles levavam por conta própria era muito precária. O problema da água, que era muito quente, era uma queixa tremenda, aquela água quente. Eu não conseguia beber. Eu, que gosto de água gelada, entendia melhor do que todo mundo, né? Porque eu não consigo. Eles não matam a sede. E a necessidade daquilo, né? Porque as marmitas eram bem precárias. Não tinha variedade? Tinha déficit de algum elemento importante para a alimentação? Antes era mandioca e arroz, né? Aí quando foi o PAT, já era mais completa, né? Então, uma conquista do projeto. Foi uma conquista. E a gente ia na casa também. Sortear, não ia na casa de todos, não. Um pequeno número, a gente visitava a casa. Para ver como é que era a alimentação no dia a dia. Como é que era? Eles conseguiam, aqueles que recebiam casa, eles conseguiam ter uma alimentação. Não tinha. Não era uma maravilha, mas não era um horror. Mas acontece, teve um caso que ele era um servente de pedreiro, ele comprou um terreno, mas não estava com dinheiro para construir a casa. Então era aquela lona preta.
E naquele dia só tinha açúcar para as crianças. Em um lugar horroroso, que não tinha nada perto, a gente não pôde comprar nada para as crianças. É uma coisa assim que doeu, né? Era um trabalhador. Esse tipo de acesso à realidade nua e crua da maioria da população ajudou a formar a senhora durante seu percurso? É importante para os alunos terem essa visão também? Eu acho muito importante. Eu, quando vim para cá, eu não era politizado. Eu me politizei aqui. Na UFG? Na UFG. E aí eu participei, eu fui do Conselho Nacional, eu consegui conciliar aqui e o Conselho Nacional, ou a educação popular. Eu fazia de tudo, eu trabalhava muito. Eu entrava aqui 9 horas, porque eu precisava fazer academia. Mas não para ter forças. Eu ia na academia, tomava banho, me arrumava, sempre andei arrumada. Saía daqui 9, 9h30. Das 9 às 9? Das 9 às 9. Eu me lembro que às vezes para ir ao supermercado, eu precisava às vezes pagar conta, chegava no Carrefour quase 9h30, não sei o quê. E continua muito ativa até hoje, né, professora? Eu agradeço todos os problemas que eu vivi, que me deram força para agora. A pior coisa que me aconteceu foi a perda do meu marido. Porque como eu tinha aquele trauma da infância, daquela luta da minha tia para minha mãe, ele foi a pessoa que gostou de mim sem cobrança. Ele era muito companheiro. A véspera dele morrer foi uma coisa assim. Nós estávamos no Nepam, ele chegou do trabalho, ele vinha. Até que tinha uma funcionária da limpeza que chamava ele de professor e fazia o cafezinho para ele. Ele era muito dado, muito simpático. Aí tinha 2 alunas, estavam fazendo relatório de uma professora que era muito exigente, marcou aquele dia, era aquele dia. Aí ele falou: ô, Dulce, tô cansado, vamos para casa. Não foi a véspera, foi a antevéspera. Aí, vamos para casa. Eu digo, é o seguinte, se eu for para casa, eu tenho que fechar o Nepam. Elas não têm computador e vão estar... fulano, eu disse o nome, ele, nossa senhora. Eu digo, pois é. Aí elas não terminam o relatório. Ele, sabe de uma coisa, eu quero ler o jornal aqui. Aí a gente já chega em casa, eu já li o jornal, não é melhor? Aí ele me ficou... ele é adorado por elas também. Quando ele faleceu, ele era tão querido que foi agora que eu localizei onde era, ali na Independência, porque eu nem não vi nada, não providenciei nada. E ele ia para o Rio, né, ser enterrado no Rio. Bom, ele morreu na madrugada no São Francisco. A Rua 9 ficou lotada. Nessa capela tinha carro oficial, carro de luxo, carro enlameado, bicicleta, pessoas de terno, pessoas de lameado, tudo encheu a rua, as salas dessa capela. Ele era queridíssimo. Aí nós fomos para o Rio, né? Foi pouco tempo, o Rio estava lotado. Ele era esse tipo de pessoa. Então foi a pior coisa da minha vida, a perda. A melhor e a pior. A melhor e a pior. Mas eu consegui superar. Tive depois um relacionamento, 2011 a 2017. Então, superei. Agora, nunca tirei os retratos dele, nunca. E até tem uma fase, um caso muito interessante.
fui no aniversário de uma colega aqui, que o marido dela, novinho, né? Era novo, quando novo. O Ed deu muito apoio para ele. Os maridos todos eram namorados, adoravam o Ed, as cariocas, tudo. Ele era queridíssimo pelos namorados, depois maridos. E eu fui com essa pessoa. Eu, Fátima, essa pessoa. Aí chego, apresento ele. Aí o marido, mas o Ed era ótimo, né? Aí o outro marido, maravilhoso, não sei o quê. Eu não sabia o que fazer, mas o outro era muito vivido. Era árabe, né? Muito vivido. Ele era uma pessoa maravilhosa. Começou também a falar bem. Então, era todos falando bem do Ed, inclusive ele. Aí eu consegui sair daquele grupo. A Fátima, eu não sabia, mas a Fátima estava contendo o riso, porque a situação mais esdrúxula do mundo. E tirou de letra. Então, vê como é que ele era querido, né? De uma maneira que não aceitaram, né, na verdade, o outro. Mas foi uma maneira delicada de não aceitar. O outro vivido tirou de letra. E quando que a senhora se aposentou, e eu queria lhe fazer uma pergunta, precisa se preparar para se aposentar? Como é que foi o trânsito da atividade, até essa palavra, né? Ativa e inativa é uma palavra bem... Não aceito. Não foi muito difícil para mim, porque eu era presidente do CONESAN, que é o Conselho Estadual. Eu fui fundadora do Conselho Estadual, fui fundadora do Municipal, fui fundadora do Fórum Nacional contra os Agravos do Agrotóxico, fui fundadora do Estadual. Eu era presidente do CONESAN. Eu trabalhei até 2014. Me aposentei em 2005, continuei trabalhando. Então, eu não sentia aquilo. Quando chegou 2014, que eu saí da presidência do CONESAN, eu fiquei socorrendo o Conselho Municipal. Mas eu preparei agora, eles querem me chamar para tudo, mas eu não vou. Porque já foi a minha época. Eles estão sabendo tudo, está tudo direitinho. Então, me dedico a Adolfo. Eu não senti muito, porque eu não fiquei sem trabalho. Eu senti mais em 2014. Que aí, mas por vontade própria, eu não quis ficar a vida inteira na segurança alimentar e nutricional. Até hoje me liga o municipal pedindo alguma opinião. Mas eu fujo de primeiro, porque quando eu vou, sou homenageado. E aí eu acho que perde o valor de quem está trabalhando, levando. Então eu não aceito, mas não vou. Dou uma desculpa e não vou. Porque eu acho que não é correto. As pessoas estão se esforçando, estão muito bem, então se homenageiam. Não é? Entende? Então eu procuro me afastar. E aí isso eu senti, foi mais difícil. Aí no ADUF, para eu ter agora alguma coisa, então agora eu estou coordenando Travessia, participo do Conselho Consultivo da revista. E o que faz o Travessia? O Travessia foi um grupo criado pela Jane Sack, inicialmente para viagens. Eles fizeram muitas viagens. E depois, ao longo disso, foram outras atividades. Começaram a festejar os aniversariantes. Primeiro em restaurantes da cidade, pizzaria. Depois, com a construção do Espaço Saúde, passou a ser na sede do Adolfo. Então, é muito querido esse happy hour. Aí foram surgindo mais recentemente, o Vai Quem Quer. O Vai Quem Quer é um grupo de aposentados que vai para a sede
campestre quando os ativos não estão. Vai segunda e volta quinta. Então é muito divertido. Preparam a comida, agora foi estruturando, né? Primeiro nós mesmo que fazíamos a comida, mas só que gostava de cozinhar. Eu não sou uma que gosta de cozinhar. Cozinha que não é minha para muita gente, eu não me candidatava. Mas levava alguma coisa pronta, enfim. Mas agora não. A gente pagamos a pessoa, a Maraísa, e ela faz, e quem inventou o prato orienta. Então é muito gostoso. Aí tem várias atividades que não são só do travessia, a roda de leitura. Essa roda de leitura é uma maravilha. Você escolhe um livro que tem filme. Por enquanto é essa dinâmica, pode ser que mude a dinâmica. A gente escolhe, discute o filme, não, lê o livro, o mesmo. Aí no dia da discussão do livro, o Fernando escolhe aquele filme para passar. Eu acho uma atividade ótima. Aí tem uma atividade do Adolfo que é ritmos. Eu gosto muito, é uma ginástica que a gente dança. Agora eu estou, por uns tempos, sem poder fazer, estou sentindo falta. O joelho também. Aí tem o cinema, isso não é do Travessia, mas a gente incentiva. Às quintas-feiras, Fernando passa um filme. E nós gostamos de jogar aquele Run Club. É um jogo com peças, como se fossem peças de dominó. Então nós temos um grupo de fanáticos e tanto às quintas-feiras, às vezes a gente joga antes do cinema, como também um domingo por mês na casa de alguém. Quer dizer, todas atividades que derivaram, não são todas propriamente do Travessia, mas o grupo é do Travessia. E agora, com a minha gestão, já consegui botar 5 pessoas mais no Travessia, que a gente quer que ele cresça. Aposentados. Mas é um grupo aberto para aposentados e pensionistas. Certo. Qualquer aposentado, qualquer pensionista que queira, pode participar do Travessia. Se a senhora permitir, eu queria fazer um recuo histórico, uma linha do tempo, que a gente foi avançando na linha do tempo da sua vida. Chegamos aqui, falar da sua atividade no Travessia, para a gente já se encaminhar para a finalização da nossa entrevista. Tem uma pergunta que eu faço em todas as entrevistas que eu gostaria de lhe fazer, que é sempre surpresa, que é: qual a imagem mais remota que a senhora tem de si própria? Algumas pessoas lembram de 2 anos, outras de 8, outras de 10 anos. Eu fazendo essa pergunta, qual é a imagem que lhe vem à cabeça, a mais remota? Eu conversando com meu pai numa praça em Belo Horizonte. Eu tinha 5 anos. Foi daquele assunto de não beijar a mão? Chamar de você. De ordem, teve um caso interessante. Minha professora faltou no primário. Eu era grande, eu tinha esse tamanho aos 10 anos. Eu tive parada de crescimento. Então eu era a mais alta da turma. Aos 10 anos era grande, nesse tamanho. E muito calor no Rio. Botaram as 2 turmas, a turma num professor. E eu fiquei em pé. Ele queria que eu sentasse. Eu digo assim, eu não consigo, estou passando mal. É uma ordem. Eu digo, eu não recebo ordens. Ainda mais sem uma explicação. Aí ele me expulsou da sala. E levou uma bronca da diretora, quando a diretora soube o que aconteceu. Porque eu tinha razão, como é que eu grande desse tamanho podia ficar espremida numa carteirinha num calor de 40 graus do Rio. Não podia, né? Se manteve sem aderir às ordens. Eu não...
Quando ele falou uma ordem, aí que ficou, né? E eu não falo, até hoje, não aceito, não me falem tão autoritário. Eu nunca falei. Eu fui chefe de departamento, eu fui diretora, nunca dei uma ordem. E quando eu me aposentei, os funcionários disseram que eu fui maravilhosa. Eu adoro eles. A emoção quando eu encontrei o Arlindo, quando eu encontrei o Gercílio aqui. Eu nunca dei ordem. Eu brincava, puxava a orelha, vou fazer, olha, eu vou puxar sua orelha, hein? Vou botar no feijão. Era brincadeira. Não, não é possível, você fez isso. Não precisa dar ordem. Não precisa brigar. Eu brigava de brincadeira. Para mostrar, né? Se eu ia botar a orelha no feijão, era uma coisa assim. Mas era assim. Se a gente puder simular um diálogo aqui entre a senhora hoje, que está aqui nos 50 anos da faculdade, do curso, né, da nutrição, e aquela criança lá de 5 anos que estava conversando com o pai lá em Belo Horizonte, teria algum diálogo possível? Teria alguma mensagem que ela lhe emitiria, se ela pudesse estar aqui? A Dulce criança falando com a Dulce hoje, tem alguma mensagem que ela lhe enviaria? E vice-versa, tem alguma mensagem que se a senhora pudesse emitir para voltar no tempo e entregar para aquela criança? Eu acho que aquela conversa me ajudou muito. A Dulce criança me ajudou muito. Mas hoje, eu gostaria de tê-la ajudado também. Porque muita coisa que eu passei, se eu tivesse a vivência de hoje, seriam muito mais amenas. Mas eu não estou falando isso como reclamação. O que eu passei de negativo, fiz eu ser forte. E se hoje falam muito que eu sou um exemplo, porque eu não tenho medo, ando de aplicativo a qualquer hora, eu saio sozinha, eu não tenho muito a companhia para cinema, eu não gosto de ver filme em casa, eu adoro filme na tela, então eu vou sozinha. Então, se eu faço isso tudo, se eu tenho um câncer na bexiga, mas digo que estou bem, que eu sou saudável, eu acho que eu sou saudável. De vez em quando tem esse problema. Hoje, subir essa rampa foi horrível. Mas porque eu estou anêmica, eu estou perdendo sangue. Mas eu sou saudável, porque isso vai ser resolvido. Aí eu fico bem. Então, acho que tudo que foi negativo fez eu ser forte hoje. Então, eu não lamento nada. Tudo que eu falei foi registro, não reclamações. Não reclamo nada. O que representa a nutrição para ti, assim, na sua vida? Qual é o sentimento que a senhora tem em relação à nutrição, à faculdade de nutrição, ao curso de nutrição? Qual é o sentimento que a senhora tem em relação ao UFG? Eu tenho um orgulho de ter participado de sua criação. Esse orgulho não fomos só nós 4, os que nós formamos, e foram depois os professores iniciais. Então, é um orgulho de ter participado disso. E das relações de afeto pela faculdade, pelas pessoas. Então, acho que nutrição me lembra luta, né? Porque a gente lutou muito, afeto, orgulho.